Olá, mulheres, tudo bem? Antes da gente começar a nossa conversa de hoje, gostaria de me apresentar rapidamente. Sou Mariana Pereira, coordenadora de projetos da Ponte a Ponte, e trabalho há mais ou menos há 7 anos com planejamento estratégico, monitoramento e avaliação de iniciativas sociais. O foco da nossa conversa de hoje é a temática de indicadores e métricas. Para isso, organizei uma agenda bem simples para a gente conseguir acompanhar essa discussão. Então, eu vou trazer um pouquinho alguns conceitos de indicadores para vocês, e destacar algumas características que são importantes quando a gente pensa em indicadores. Vou falar um pouquinho também sobre as fontes de dados, né? Então, onde a gente consegue as informações que vão alimentar os nossos indicadores, né? Depois eu vou trazer um exemplo do dia a dia, como a gente aplica os indicadores aí na gestão da nossa organização, a partir um pouco dessa lógica do monitoramento que vocês já tiveram contato a partir das trilhas anteriores aqui do Elas. E depois deixei alguns conteúdos para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os indicadores, né? Alguns tipos, né, mais comuns quando a gente pensa em iniciativas sociais, gestão de projetos, e algumas definições que podem ajudar vocês nesse processo. Tudo bem? E para começar nossa conversa, o que são indicadores, né? Bom, o que é muito importante quando a gente pensa em indicadores, né? Os indicadores são métricas que ajudam na tomada de decisão das organizações, porque eles ajudam muito a gente medir, comparar e avaliar o que está sendo realizado, né, pela iniciativa social. Então, eu gosto muito de uma analogia quando a gente pensa em indicadores, que são fotografias, né? Então, por exemplo, a gente tem uma criança na nossa família, a gente quer acompanhar o desenvolvimento dela em relação ao tempo, né? Então a gente vai lá, tira uma foto dela com 2 anos, depois uma foto com 3 anos, 5 e assim por diante. Então a gente consegue ver, né, esse crescimento dessa criança. Os indicadores é a mesma coisa, né? Ele sempre vai explicitar essa relação, esse desenvolvimento, vai permitir que a gente veja se a nossa iniciativa está aumentando o impacto ou está diminuindo, se as nossas atividades estão satisfatórias ou a gente precisa mudar de rota. Então os indicadores sempre vão oferecer esses elementos para a gente construir essa análise, né? Então, sempre é importante lembrar, os indicadores não vão dar as análises prontas para a gente, mas vão apoiar muito nesse processo de interpretação das informações e de conhecer um pouco melhor a nossa iniciativa. Bom, os indicadores têm algumas características que são muito importantes para a gente, né? A primeira delas é a relevância. O que isso quer dizer? Os indicadores eles precisam ser relevantes para a nossa organização. Então, isso significa que às vezes é mais importante a gente ter um grupo de menos indicadores, mas que vão ser ultra relevantes para a nossa organização tomar decisão, do que necessariamente ter vários indicadores que a gente não consiga acompanhar. Então, nesse caso aqui, é sempre muito importante lembrar, menos é mais. Então, poucos indicadores e eles super relevantes para a nossa organização podem apoiar muito nossos processos de gestão de projetos. Outra coisa muito interessante também dos indicadores, eles precisam ser inteligíveis, ou seja, as pessoas precisam entender o que eles querem dizer logo de cara quando olha uma informação. A gente não quer que as nossas coletivas ou os nossos parceiros tenham essa reação da Nazaré quando olham nossos indicadores, não entende nada que está acontecendo. Não, então a inteligibilidade é muito importante. Então o indicador precisa ser facilmente compreendido, né? Então, por exemplo, né, a gente fala de mercado de trabalho, um indicador super conhecido é a taxa de desemprego. É muito mais fácil falar taxa de desemprego do que, por exemplo, taxa de precarização no mercado de trabalho. Ninguém vai entender o que isso quer dizer. Então, sempre é muito importante a gente passar muito facilmente essa comunicação, né? Esse indicador ser fácil de entender. Outro elemento muito importante dos indicadores é a confiabilidade, ou seja, é muito importante que a gente tenha bases confiáveis de registros das informações que a gente vai usar para medir os nossos indicadores, né? Então, é muito importante que a sua organização tenha alguns processos de organização de documentos e informações, porque isso vai ajudar muito a garantir que a base de informação no qual vai se gerar um indicador seja confiável, né? Então, por exemplo, se a organização tem um curso, né, e atende jovens, é muito importante registrar sempre com muita qualidade se esses jovens estão indo, participando do projeto e outras informações relevantes. Então, sempre muito importante especificamente para esse acompanhamento, ter bons processos de gestão e sistematização de informações. Isso vai ajudar muito a você a ter um indicador mais confiável. E por fim, uma última característica dos indicadores é a periodicidade, né? Acho que um ponto muito importante é ter tempos que a gente consegue acompanhar e medir esses indicadores, né? Então, a gente precisa definir alguns tempos que a gente acha que é importante para a gente acompanhar se o nosso resultado está acontecendo, se as nossas atividades estão sendo entregues da forma que a gente previu. Então, a periodicidade também é uma característica super importante dos indicadores. Bom, e tem uma diferença aqui que muita gente faz confusão, né? Indicadores e dados. Bom, primeiro, são iguais, são diferentes? O que é isso? Bom, o indicador eu já contei para vocês o que é, né? Que eles precisam estabelecer essa relação, eles precisam estabelecer essa visão da mudança, né? Então, sempre vai vir como proporção, taxa, índice, coeficiente, a gente costuma
analisar um pouco esse formato. Já os dados são a base para a gente construir os nossos indicadores, né? Então, nós vamos registrar as informações e essas informações vão alimentar os indicadores. Então, por exemplo, quando a gente está falando do curso, né? A gente quer saber, por exemplo, se os jovens estão frequentando as nossas aulas. Então, a gente pode usar, por exemplo, a taxa de frequência, né? Eles estão indo com a periodicidade que a gente gostaria que eles fossem. Quem vai dar essas informações? São os dados. Então, vai ser, por exemplo, o número de jovens que estava na nossa aula, por exemplo, na segunda-feira. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos do que não são indicadores, né? Então, há essa confusão. Então, poxa, eu quero buscar parceiros para minha iniciativa. Bom, buscar parceiros não seria necessariamente um indicador, seria uma atividade. Por exemplo, um indicador aqui seria, sei lá, a taxa de conversão de parceiros, né? Aqueles que a gente busca, aqueles que realmente a gente conseguiu converter. Talvez uma outra grande confusão que se faz com dado e indicador, né? Por exemplo, as informações que são dadas como número de atendimentos, número de pessoas atendidas, número de equipamentos distribuídos, isso são dados. São informações muito importantes, mas que elas vão alimentar os indicadores, né? Então, isso é a parte mais importante de saber. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que são indicadores, né? Aqui, então, por exemplo, sempre vai trazer no texto, né, do indicador essas relações, né? Essa visão dessa transformação, né? Então, a gente tem, por exemplo, tempo médio, frequência, totais, né, que seriam esses números absolutos quando a gente pensa o total de pessoas atendidas num semestre, né, as taxas de atividades realizadas, então a gente planejou fazer 20 atividades, realizamos 15, quanto isso representa do todo, né? Então os indicadores sempre vão trazer essas informações. E como a gente consegue trabalhar os nossos indicadores? Nós temos o que a gente chama de fontes de dados. As fontes de dados podem ser de dois tipos, né? Elas podem ser primárias, que é quando os dados, a gente precisa coletar eles não existem em dados públicos, não estão disponíveis. Então, os dados primários a gente vai coletar, por exemplo, com entrevistas, com questionários. E aqui sempre é importante lembrar, a gente pode usar para fazer um questionário, por exemplo, o Google Forms, que é uma ferramenta gratuita que vocês conseguem trabalhar facilmente na organização de vocês. Essas entrevistas, a gente pode fazer um bate-papo com os jovens que a gente está trabalhando para ver como é que eles estão achando, se está funcionando, se não está funcionando a nossa formação. Ou também trabalhar com algumas observações. Então, acompanhar se as mulheres que a gente está trabalhando na nossa comunidade estão conseguindo desempenhar as atividades que a gente tem apoiado elas, por exemplo, né? Os dados também podem ser secundários, né? E o que são esses dados secundários, né? São essas informações que já foram coletadas por outras fontes, então pesquisas, dados públicos, né? Por exemplo, o IBGE, o Ministério da Saúde, por exemplo, e outras organizações que são reconhecidas, né, em relação a essa coleta de dados, e você pode utilizar essas informações, né, muito para construir seus indicadores. Olhando especificamente, né, para a questão de indicadores étnico-raciais, ainda no Brasil a gente precisa avançar muito na produção desses indicadores e de informações de qualidade para apoiar essas organizações. A sua própria organização pode ser uma boa fonte de produção desses dados, né, relacionados a mulheres negras, mulheres trans e assim por diante. E aqui do ladinho eu deixei para vocês alguns exemplos de organizações da sociedade civil que são super reconhecidas por desenvolver estudos e trabalhos que fazem essa produção de dados secundários relacionados a mulheres negras, à população negra, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns estudos do Gueledese, alguns estudos do Preta Hub, alguns estudos do Instituto Marielle Franco. No material de apoio aqui, eu deixei os links, vocês podem explorar com mais tempo. E bom, e como é que a gente consegue aplicar os indicadores no nosso dia a dia, né? Como é que eles fazem parte da nossa organização? Para fazer isso, a gente tem, né, a lógica do monitoramento e avaliação, né? E aqui eu trouxe uma visão bem simples do que é um plano de monitoramento, né? Bom, a gente pode analisar o nosso projeto sobre várias faces, né? Então, para começar essa análise, a gente pode começar a olhar pelos níveis, né? O que é um nível, né? O nível delimita esse foco de análise, né, que a gente quer observar da nossa iniciativa, né? A gente consegue visualizar vários níveis da nossa intervenção, né? Então, a gente vai definir esse foco de análise, né? A gente consegue visualizar, por exemplo, os nossos dados de contexto. Então, por exemplo, entender que território é esse que a gente está trabalhando, né? Entender também os recursos que são necessários para a nossa organização trabalhar, então recursos humanos, financeiros e assim por diante. As atividades, que é o que a gente está fazendo, entregando, né, em termos de projeto, o que é mais importante a gente fazer. E os resultados, né, que tem muito a ver com o impacto que a gente está gerando na nossa atividade.
Bom, o que também a gente pode visualizar no plano de monitoramento? Foco de análise, né? Cada um desses níveis, então, contexto, recursos, atividades, resultados, tem alguns focos, né? São os objetos de análise. Então, por exemplo, né, a gente quer falar um pouco sobre os nossos resultados. Poxa, a gente quer ver os nossos resultados na vida das mulheres, na nossa comunidade, então o foco de análise dá esse contorno um pouco mais claro do que a gente quer visualizar. Os indicadores, eu já falei para vocês um pouco da definição. As fontes de dados são as pessoas, parceiros, enfim, quem vai dar esse dado para a gente, né? Então, tudo isso é bem importante a gente saber, quem vai gerar essa informação, esse dado para a gente construir os nossos indicadores. Os métodos de coleta têm a ver com o que eu trouxe, né? Então, a gente vai fazer um questionário, vai fazer ligação, vai fazer um registro diferente sobre essas informações que vão alimentar a nossa coleta, os nossos indicadores. A frequência de coleta, que tem muito a ver com a periodicidade, então, de quanto em quanto tempo a gente vai medir esses indicadores. E a pessoa responsável pela coleta. É sempre muito importante, dentro do processo de acompanhamento, de monitoramento dos indicadores, ter alguém responsável na organização para fazer esse tipo de registro, né? Porque às vezes a gente acaba deixando para todo mundo, às vezes ninguém acaba cuidando desse ponto de uma maneira mais próxima. Isso tem muito a ver tanto com a periodicidade quanto com a confiabilidade, né? A gente tendo uma pessoa dedicada, isso vai garantir que a gente colete melhor nossos dados, deixando eles mais confiáveis e também que eles sejam coletados no tempo que é necessário. Para a gente visualizar como é que os indicadores funcionam no nosso dia a dia, eu trouxe um exemplo super prático aqui. Bom, eu trouxe um coletivo, né, um caso, né, totalmente hipotético aqui, que a gente trouxe só para exemplificar. Bom, é um caso, né, de um projeto liderado por mulheres negras na região de Guaianazes, aqui na zona leste de São Paulo, que tem como objetivo fazer essa formação em tecnologia para jovens ali da residentes da região. E para isso, essa organização faz algumas parcerias, né, com escolas públicas da região e também, né, distribui notebooks, né, distribui todos os equipamentos necessários para fazer essa formação em tecnologia. E aí, pensando nisso, como a gente consegue fazer essa formação funcionar, etc., para essa organização e como a gente consegue acompanhar esses indicadores. Bom, para visualizar como é que os indicadores podem apoiar a gente no dia a dia, vamos olhar aqui para o plano de monitoramento. Bom, a gente vai começar a analisar em termos de contexto. Então, por exemplo, esse projeto vai começar a trabalhar em uma outra região ali, né, dentro do distrito de Guaianazes, mas num território, num bairro talvez ali dentro dessa região que eles não tenham muito conhecimento. Então, por exemplo, os indicadores de contexto podem ajudar muito nesse sentido, né? De conhecer um pouco mais seu território, né? Conhecer as informações necessárias para você fazer uma intervenção mais assertiva. Nesse caso, os indicadores de contexto aqui, que eu trago como exemplo, seriam saber quantas escolas de ensino médio você tem na região, né? Quantos estudantes você tem matriculados nessa região, né? Então, tudo isso pode ser coletado com a Secretaria de Ensino, né, com a Secretaria Municipal de Educação, a partir das bases de dados que eles têm já acompanhando, tá bom? E aí a frequência de coleta vai caber muito a cada necessidade da organização. Nesse caso do contexto, como são dados em geral secundários, você pode comparar uma vez por ano, podem ser dados onde você pode ter um ritmo de coleta anual, por exemplo, mas obviamente a periodicidade, a frequência de coleta das informações, quem vai decidir é a organização a partir do que faz mais sentido para ela. Em seguida, vamos olhar para os nossos recursos, né? Para a gente desenvolver esse projeto de formação em tecnologia para os adolescentes e jovens. O que a gente precisa em termos de recursos? A gente precisa dessas escolas parceiras, né? Então, mapeamos quantas escolas tinham ali no bairro de Guaianazes. Agora, a gente precisa saber quantas efetivamente viraram parceiras do projeto, né? E aí, outro ponto muito importante para esse projeto acontecer é distribuir os equipamentos para os jovens, né? Então, aí, fazer todo um acompanhamento do percentual de equipamentos distribuídos para os estudantes, né? Também fazer uma coleta de dados deles para saber os contatos, para depois acompanhar o uso desses equipamentos, etc. E aqui, por exemplo, a frequência de coleta de dados é trimestral, pensando que a duração desse curso pode ser pelo menos aí de 3 meses. Em seguida, a gente pode olhar para as atividades, né? Que seriam esses resultados de curto prazo, que é a entrega do nosso projeto. Então, a gente pode ter aqui como atividade a frequência dos estudantes, então eles estão frequentando o curso. E aí, como é que você pode coletar esse tipo de informação? A partir das listas de presença em cada formação.
Outra coisa, a gente pode acompanhar também a realização das nossas oficinas, né? Então, como a gente pode acompanhar isso? Né? Com os registros dos nossos formadores, do dia a dia, para entender como é que está sendo essa realização. E, por fim, a gente pode olhar para os resultados, né? Quando a gente, por exemplo, no caso aqui que a gente está trabalhando, estamos falando muito, né, de uma formação voltada para tecnologia, para desenvolvimento. Então, o que a gente espera quando a gente forma jovens, né, com tecnologia? Poxa, que eles consigam ingressar no mercado de trabalho, que eles consigam fazer uma entrevista, né? Então, pensando nos nossos resultados, que tipo de indicadores a gente pode usar, né? Então, a partir do momento que esses jovens terminam essa formação em tecnologia, por exemplo, a gente pode perguntar para eles logo depois do curso finalizado, ou depois de 6 meses do curso finalizado, ou depois de 1 ano, se eles conseguiram, né, um emprego, fizeram uma entrevista de emprego numa empresa de tecnologia, se eles conseguiram de fato, né, uma vaga de trabalho em relação ao campo de tecnologia, né? Então, a gente entender em que medida o nosso projeto está contribuindo para essa transformação, né? De gerar essas oportunidades, por exemplo, de inserção profissional dos jovens no mercado de tecnologia, aqui olhando para o nosso exemplo prático. Além desse acompanhamento, né, do dia a dia do projeto, aí no nível do contexto, para a gente conhecer onde a gente está trabalhando, dos recursos, para a gente olhar o que a gente tem que estar sendo de fato necessário e tá dando conta do que a gente faz, das nossas entregas, né, das atividades que a gente está desenvolvendo para ver se elas estão ok com o que a gente planejou e os resultados que a gente está gerando no público que a gente atende. A gente pode fazer o uso de indicadores também em outras ações da organização, né? Na mobilização de recursos. Então, por exemplo, né, quando a gente vai se inscrever num edital, como o caso do próprio Elas, é sempre muito importante talvez trazer esses indicadores, né, por exemplo, socioeconômicos ou de contexto que você conhece da comunidade que você quer trabalhar. Isso fortalece muito a proposta do seu projeto e mostra para os financiadores, né, mostra para os parceiros que a sua atuação é relevante, é organizada, é sistemática. Isso fortalece também muito dessa comunicação, né? Essa chance do seu coletivo, da sua organização em participar, enfim, fazer essas parcerias. E depois na própria comunicação do trabalho, né? Então, por exemplo, você ter esse indicador de resultado que você entregou e conseguiu empregar, sei lá, 10 jovens, e 20 jovens, 40 jovens em determinada empresa ou determinado setor, mostra, né, muito sobre todo o impacto que a organização pode ter, né? A gente pode muito usar os indicadores como o subsídio, né? Então, na mobilização dos nossos recursos, na comunicação do nosso trabalho, né? Então, isso pode alimentar, né, a gente sistematizar peças de comunicação, alimentar nossas redes sociais, por exemplo. Então, sempre muito importante os indicadores, para além de, né, nos ajudar a apoiar e acompanhar a execução dos nossos projetos, também ajuda muito nesse processo de mobilização de recursos, também na comunicação do nosso trabalho. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre indicadores, eu deixei aqui muito rapidamente a seção, né, para saber mais, com alguns tipos de indicadores, outros conceitos que podem ajudar vocês, né, nessa mensuração dos indicadores aí na sua organização. Antes da gente finalizar nossa conversa, eu queria deixar algumas mensagens finais para vocês sobre essa reflexão sobre indicadores, métricas, né, que podem apoiar muito a organização de vocês. A primeira delas é pensar que é isso, os indicadores são grandes aliados, né, da sua organização, do seu coletivo, nesse processo de tomada de decisão do dia a dia, né? E pode ajudar muito, né, o coletivo, a organização, a estruturar suas estratégias de mobilização de recursos, a sua comunicação, né? Como eu disse, os indicadores são excelentes ferramentas para esse tipo de trabalho, né? Ajudar a gente a tomar uma decisão mais assertiva no dia a dia, ajudar a comunicar melhor o que a gente faz e ajudar também a fechar essas parcerias, né, de mobilização de recursos para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Outra coisa super importante, lembrando sempre do recado menos é mais, os indicadores, eles sempre devem ser escolhidos de forma muito estratégica, né? Às vezes a gente quer medir o mundo, mas a gente não vai dar conta no dia a dia. A gente tem muitas atividades, né? A gente se propõe a fazer muita coisa, então aqui é sempre muito importante pensar quais são os indicadores que são mais relevantes para a nossa organização. E aí, com o decorrer do tempo, né, quando a organização estiver cada vez mais madura nesse trabalho, nesse acompanhamento, você pode aumentar o número de indicadores que você pode acompanhar. Mas às vezes, nesse começo, quando você está pensando em construir esse processo de monitoramento, esse processo de acompanhamento das atividades, sempre é importante usar os mais estratégicos, os mais relevantes e que vão ajudar a sua organização a tomar essas decisões. E por fim, acho que uma outra mensagem super importante é pensar que para a gente conseguir fazer esse acompanhamento das atividades da organização,
dos nossos resultados, né, dos nossos recursos, é sempre muito importante ter ações de sistematização das nossas informações. Então, sempre registrar muito bem, né, as informações das pessoas que a gente atua, né, da comunidade que a gente atua, dos jovens que a gente atua. Se a gente trabalha, por exemplo, com atividades de formação, registrar muito bem se essas pessoas que estão participando frequentemente. Então, esse registro de informação é sempre muito importante. E esse registro não precisa ser necessariamente só em planilha, só números, nada muito complexo. Pode ser também documentos de reuniões que vocês fazem com parceiros, fotos e depoimentos que vocês podem receber no WhatsApp, por exemplo, das pessoas que vocês atendem, atuam. Tudo isso são evidências muito importantes para sistematizar o trabalho da organização. E por isso é sempre muito importante, né, fazer esse processo de organização. Então, por exemplo, ter um Google Drive onde vocês podem salvar em pastas, né, essas informações em documentos de uma maneira organizada que vocês possam achar facilmente. Sei lá, esses relatos importantes e de resultados da organização, vocês podem salvar essas imagens em pastas no Google Drive, sempre usando ferramentas gratuitas. Então, isso é bem importante quando a gente pensa nesse processo de acompanhamento e de monitoramento, de avaliação do nosso trabalho. Bom, para finalizar, deixei aqui as referências, né, do que eu usei para construir todo esse material. Vai ficar disponível para vocês, podem olhar com mais tempo. E mais uma vez, agradeço pela oportunidade, fico muito feliz de poder contribuir com a organização e até mais!